estivéssemos na escola para poder estar realizando o teatro lá, né, nas salas. Mas a gente vai tentar trabalhar. Né? Então, vamos lá. Vamos começar. Vocês estão me ouvindo? Diga aí, Cíntia. Sim, ótimo. Quando vocês tiverem dúvida, levantem a mão, não, vai ter que ligar o microfone e falar, certo? Porque tem como acompanhar o chat. Então, o nosso conteúdo será roteiro de cinema. É um conteúdo bem interessante, bem atrativo, né, bem dinâmico, e que a gente vai ver um pouquinho sobre ele agora. O que é que poderia ser, né, um roteiro de cinema, dizendo assim de uma forma mais poética, né, mais literária. Então, o roteiro representa o estado transitório de uma forma passageira destinada a desaparecer, como a larva ao se transformar em borboleta. Quando o filme existe, da larva resta apenas uma pele seca, de agora em diante inútil, extremamente moderada, coisa do roteiro significar a primeira forma de um filme. Então, voltando, né, pessoal? Então, o roteiro ele vai ser uma prévia do que o filme, né, será futuramente. Então, ele é um filme só que né, detalhado de tudo que vai ser feito no filme. Então, ele vai anteceder a produção audiovisual. Já sei que tá um povo entrando, né, quem pode. Bem, vamos lá, o roteiro de cinema, né? É um filme escrito em palavras. Essa resposta ela resume com precisão que vem a ser um roteiro. E o roteiro é uma peça fundamental para que haja uma produção audiovisual. Então, antes que exista um desenho animado, por exemplo, a gente vai precisar de um roteiro, né, que vai dizer o começo, meio e fim que deve ser realizado aquele desenho, né, mas ele é mais usado mesmo assim para filme mesmo. Né? Então, quais são as características do roteiro? Primeiro, a gente vai precisar de uma inspiração para aquilo. A produção do roteiro. Então, pode ser mais ou que acontece que aconteceu ao seu redor ou com você. Né? Você pode se inspirar em uma pessoa, pode ser uma produção, um roteiro baseado numa produção biográfica, em um lugar, em um acontecimento externo, relacionado a, por exemplo, a um país, né, a uma região nordeste, tudo mais. Então, uma biografia, um evento histórico. Então, para que o roteiro ele inicie, ele possa acontecer, antes vai precisar de uma inspiração, né, de algo que possa motivar o roteirista, né, que é a pessoa que produz o roteiro, e faça essa produção. Eu coloquei alguns exemplos aqui de filmes autobiográficos, né, mas não necessariamente para ser autobiográfico, pode ser baseado em história real ou não. Pode ser, né, a gente tem várias classificações, ação, comédia. Então, o roteirista vai dar tom, né, e cor a essa história. Então, dependendo do que o roteirista esteja produção, por exemplo, baseada em anime, suspense, baseada em uma ação, o médico vai depender do que ele acha que seja necessário ser feito. Né? Ok, né? Até agora, meu povo. Deixa eu ver aqui no chat.
Ok. Certo. Jadiel quer falar? Tá ligado o microfone, Jadiel. Certo, vamos prosseguir. Eita, mensagem. Vamos lá, etapas para a produção de um roteiro. Eu sei que você já deve estar se perguntando, meu Deus, a gente vai ter que escrever um roteiro, vai ser difícil demais. Vamos por parte, né? Muita calma nessa hora. A gente vai conversar, né? Se fosse presencial, a gente forma de gravar um vídeo, sei lá, um curta-metragem, alguma coisa assim, voltada para uma apresentação mesmo. Só que como a gente está online, vamos pensar em uma produção escrita, né, que possa ser feita em célula, ou coisa do tipo, a gente vai ver depois. Então, basicamente é mais para vocês conhecerem, né, como é que funciona o roteiro de cinema e quais são as etapas e características que um roteiro de cinema deve ter. Então, vale lembrar que não existe uma receita de bolo, né, que cada autor tem a sua própria didática, como eu falei. Pode ser um roteiro baseado em um suspense, baseado em uma vida real, enfim, né? Quem irá produzir que vai dar inspiração para essa produção. Essas próximas etapas que nós vamos ver, eu peguei aqui desses dois roteiristas, né, a Clara Meirelles e o Paulo Marcelo do Vale, que eles são da Academia Internacional de Cinema, e eles vão dizer mais ou menos como é que acontecem as etapas do roteiro de cinema. Então, primeiro a gente tem que se planejar, óbvio, né, para toda produção e toda atividade que a gente vai fazer na vida, tem que ter um planejamento. Então, tem que tirar a ideia da cabeça, né, e colocar no papel. E aí que está a grande dificuldade. Você tem que buscar uma inspiração em alguém, ou em algum lugar, ou em uma história que você já ouviu, ou ficção mesmo, né? Deixa a imaginação acontecer, né? E você faz esse planejamento. Eu quero criar tal personagem em tal lugar, enfim. Né? Vai primeiro precisar de um planejamento prévio. Segundo, você vai desenvolver essa história. Né? Que é baseado em Roma. Então, você vai ter que pesquisar um pouco sobre esse lugar, né? A cultura, né? Todo o comportamento que aquele lugar vai ter. Né? Então, vai ter o planejamento, mas vai precisar também ser feita uma pesquisa. Né? No caso dos roteiristas, eles fazem bastante isso. Até antes de ser criada uma novela, por exemplo, o roteirista ele faz toda uma pesquisa para que a novela seja bem fidedigna, né? Passe o máximo de realidade possível. Deixa eu aceitar o povo aqui. Volto já. Só aceitar aqui o povo que está entrando. Jesus. Oi? Caramba, foi mal, tia, nem percebi. Tudo bem. Não tem problema, Jadiel. Fonte, voz da minha cabeça. Acontece. Pois então, Laura, você nasceu para ser roteirista, né? Porque, digamos assim, essas vozes ajudam, né? Na hora da produção, na hora da escrita. Muito bem. Vamos voltar. Estou aceitando aqui o pessoal que está entrando ainda. Vamos ver, viu, Alex, se vocês vão produzir ou não. A gente vai ver depois, a gente vai conversar, entrar aí num acordo, né? Eu gosto de fazer, passar a atividade de acordo com o que o aluno pode, né, fazer, né? Também não quero passar algo muito roteiro. 3, definir o conflito. Esse é o elemento básico, porque assim, a partir do conflito é que os personagens irão
iniciar a história ou irão se desenvolver no decorrer da história. Então, o conflito ele vai ser crucial para que o roteiro ele se desenvolva. Né? Como tudo na nossa vida, a gente parece que quanto mais conflitos acontecem, mais a gente consegue se desenvolver, né? Algumas pessoas estacionam, mas a maioria consegue lidar muito bem com os conflitos, né? Algumas pessoas. Aí faça o argumento, nós vamos ver o que seria o argumento, né? Que ele está mais voltado para a questão do personagem, a gente vai ver daqui a pouco. Desenvolver a cena, vai ser a escaleta, que a gente vai ver que é o esqueleto, a estrutura do roteiro se chama escaleta, né? E escrever o roteiro e revisar. Né? Isso é importante, revisar, assim como na redação, em qualquer produção textual, fazer a revisão do que você escreveu. E, se possível, né, apresentar para alguém, para que essa pessoa faça novos tratamentos, ou seja, faça correções, ou lhe dê alguma dica do que poderia ser melhorado. Então, essa é mais ou menos as etapas que tem que acontecer. Espera ainda que eu vou aceitar o povo de novo. Pronto. Tá certo, Joani, não tem problema. Já pensou, Alex, se a gente pudesse fazer um filminho? Um curta-metragem seria muito bacana, né? Se a gente pudesse, né? Mas vamos ver aí o que é que a gente vai poder fazer depois. Vamos para a próxima etapa, né? Definir o conflito. Gente, no filme, o conflito é o elemento básico, né? Então, não existe uma boa história, digamos assim, se não houver algum conflito, algum empecilho para que esses personagens eles se desenvolvam. Né? Então, como está dizendo aqui, né? A vida é um emaranhado de conflitos. Então, o personagem ele vai precisar tomar decisões o tempo todo. Né? Como na vida nós temos obstáculos. Então, ele só vai se desenvolver, a história só vai começar a ter um certo atrativo, digamos assim, para o público. Quando vai contra o conflito é o protagonista, geralmente, né? Mas a gente tem outros personagens além do protagonista, né? Então, segundo Robert McKeown, acho que diz assim, McKeown, diz que em uma história nada se move para frente se não for através de um conflito. Então, em desenvolver a sua história, lógico que você vai precisar antes ver que conflito que o seu personagem vai ter que passar para que a história aconteça, né? Para que a história se desenvolva. Então, quais são os tipos de conflitos que pode aparecer, né, no roteiro? Conflito interno, que é o protagonista e ele mesmo, né? Por exemplo, sei lá, algo que ele fez no passado e ele ainda remói, né, esse sentimento. Né? O pessoal, que é entre o protagonista e personagens secundários. E o extrapessoal, que é entre o protagonista e uma empresa, por exemplo. Ou sobre algo que não é humano, ou a natureza, né? E as tramas mais complexas abrigam mais de um conflito. Então, a gente pode ter mais de um conflito nesse roteiro. Ok, né, meu povo? Deixa eu ver aqui se o povo está falando. Ok. Vamos continuar. Construa personagens consistentes dentro da curva dramática. A gente vai já ver uma imagem da curva dramática. Personagens consistentes, a gente sabe que toda boa história tem, todo bom filme, né? Também tem um personagem diferencial que faz com que esse personagem marque a história. Então, tem que definir os personagens. Precisa passar por alguma dificuldade pessoal, né, para que ele evolua. Então, vai depender muito do que vocês pensarem em produzir. Se a gente for realmente produzir, né? Tudo bem. Então, os roteiristas, eles são unânimes ao dizer que um bom filme ele precisa de personagens consistentes, né? Steve Field diz que o personagem é ação, que não existe personagem sem história. E nem história sem personagem, obviamente, né? Para que toda uma história seja construída, os personagens que vão
desenvolver a história que vocês irão produzir. Então, algumas perguntas podem ser levadas em consideração, né, para a produção desses personagens. Se você conhece a fundo seu personagem, então você pode fazer um personagem desde a sua infância até a fase adulta. Né, também já pular da história da infância para a fase adulta sem necessariamente passar por uma adolescência complexa e tudo mais. Então vai depender do que você se propor a fazer. Que cor que ele gosta, né? Quantos anos ele tem, como foi a sua infância, né? Como são seus pais, né? Muitos personagens são influenciados por essa criação dos pais também, né? Dependendo de como foi a sua infância, vai ser um personagem diferente, personagem X. Então, a definição do personagem é muito importante para que aconteça uma história mais consistente, né? Esse exemplo que eu coloquei aqui é só para vocês observarem, né, que, assim, a gente vai utilizar 2 gêneros muito importantes no roteiro de cinema, que é a narração e a descrição, né? E que para que essa história aconteça vai precisar do início, do meio e do fim. Então nós vamos ter aqui na curva, né, o início da história, né, a complicação onde o personagem vai passar por alguma dificuldade, né, algum conflito, ou interno ou extrapessoal, né? Vai ter um máximo desse conflito, que é o clímax, e a resolução e relaxamento, que é esse. Deixa eu acertar o povo. Mais ou menos o resuminho de cada cena, né? Então, antes de acontecer a cena, a primeira coisa que vai vir, né, é a escaleta, que é o resumo daquela ação que vai ser desempenhada depois. Nesse momento, você ainda não precisa se preocupar com os diálogos, porque ali é o início ainda da estrutura de um roteiro, ainda não é propriamente o diálogo em si, é o diálogo dos personagens. A gente vai já ver um exemplo aqui, escaleta. Então, a estrutura, como é o formato, né?
master e scenes, né, de acordo com esse formato aí desenvolvido, né, principalmente pelos norte-americanos, né, que fizeram esse padrão, né, essa estrutura. Então, nesse formato, você irá utilizar a fonte Urinil, né, tamanho 12, dentro lá do seu roteiro, né, e a fonte se parece com as de antigas máquinas de escrever. E esse padrão fará com que cada página do roteiro responda mais ou menos a 1 minuto de cena do filme, né? Então, cada cena corresponde a 1 minuto do filme. Então, claro que vai variar, né? Quantas cenas você achar que é necessário ser desenvolvida, né? No caso de um roteirista, ele escreve mais de 120 páginas para poder ter mais ou menos o que? 1 hora ou 2 horas de filme. Então, vai depender da produção. Então, que, claro, né? Vocês não irão realizar 120 páginas de roteiro que roteiro, né, o cabeçalho da cena, a gente vai já ver o modelo, a ação dos personagens, o diálogo, né, o que é que os personagens vão falar, tá? E a transição. Então, aqui a gente vai ter, cabeçalho, dizendo mais ou menos o exemplo, né, de um cabeçalho. Ele vai poder ser assim, né, dizendo o local. Esse int, né, significa que é uma cena interna, né, que vai acontecer no espaço interno. O oeste já vai dizer que é uma cena no espaço externo, né? Então, no caso aqui, o exemplo, que vai ser no espaço interno, int, a cena vai acontecer dentro de uma biblioteca da escola, por exemplo. Aí tem que dizer também o tempo, né, que acontece, se é manhã, tarde, noite, né? Enfim. Então, você coloca o espaço interno, o lugar e o tempo que vai acontecer a cena logo no início da folha, né, do cabeçalho. A gente vai ver aqui. Até agora vocês não perguntaram nada, né? Pois se fizermos é uma curta, né? Bem, no máximo 2 páginas, Laura, no máximo. Estourando, viu? Mas a gente vai ver depois. Bora ver depois isso aí. Aí a ação, né, que deve ser desenvolvida. Depois que vocês fizerem o cabeçalho, vem a ação, né, que é a descrição do que ocorre na cena. Então, ela deve ser escrita sempre no momento presente, como se estivesse acontecendo naquele momento, né, naquela hora, a cena. Então, Maria lentamente coloca a mão na maçaneta e abre a porta de casa. Então, vocês podem observar, né, que os verbos eles estão no presente, né, para que seja desenvolvido um bloco de diálogos, né, composto pelo nome do personagem, o que ele fala. O diálogo, aqui é um exemplo, Então, vamos por parte aqui, pessoal. Esse aqui, Esses números, né, são a cena, né? O número da cena que vai acontecer. Aí aqui, aqui a gente vai ter o número da página 8. Não sei se vocês estão vendo, numeração da página, numeração da cena. Então, número 5. Então, é a quinta cena que vai acontecer, né, dentro do roteiro. E aqui é a página, o número da página que está a quinta cena. Do outro lado, a gente vai ter uma linha descrevendo o local e a hora do dia da cena. Então, aqui eu tenho aqui este, ruas do conjunto e dia. Então, a gente vai ter aqui o lugar que vai ser o ambiente externo, após o local onde vai acontecer a cena e o tempo. Se vai ser dia ou noite, manhã, enfim. Vocês que vão definir. Após esse cabeçalho aqui, a gente vai ter a ação, que ela é uma descrição narrativa do que ocorre na cena.
acontecer naquela cena, por exemplo, lá no filme, 12 anos de escravidão, por exemplo, eu vou já tentar colocar um trechinho para você. O que é que vai ter naquela cena do personagem principal? E abaixo vai ser o VO, o OS, que é usado ao lado do nome do personagem, quando a fala quando for VO, vai ser a fala do narrador. Quando for OS, claro que vocês não vão colocar isso, eu estou só mostrando mesmo. Quando vocês forem produzir o roteiro, vai ser de forma mais resumida, não vai ser de forma detalhada, como vocês estão vendo aqui, não. Então, não se afobem, que nem o povo diz, não se afobem que vai dar tudo certo. Basicamente, o que vocês vão ter que fazer é colocar o cabeçalho da cena, se realmente a gente for produzir o roteiro, a ação do personagem e a fala dele. Né? O que é que ele vai falar no decorrer daquela cena. Vocês vão ter que revisar a primeira versão, vocês vão ter que revisar. Aqui, a capa do roteiro deve conter o título da obra e o nome do roteirista. Isso é assim. Já vou. Pessoal, só um minuto aqui. Volto já. Volto já, espera aí, eu volto já. Eu disse pra você. Voltei. Só vejo o povo colocando aqui. Valha, meu Deus, pois se fizer, me dê uma curta, né? Pelo amor de Deus. Vai dar certo. Calma, isso aqui é para vocês conhecerem como é que é feito. Não necessariamente vocês vão ter que fazer conforme está sendo apresentado, né? Então, vamos lá. O que é que precisa? Claro, agora isso aqui tem que ser feito, né? A capa do roteiro, que é o título da obra, né, que vocês vão criar, e o nome do roteirista. No caso, se for, será em célula, né? Então, será, né? E todas o que é isso aqui? Não, esse aqui não. E a letra tem que ser Core News, né? Tamanho 12. Não pode utilizar nem itálico nem negrito, e a descrição da ação não repete informações. Não, isso aqui não interessa. Ok, então a capa do roteiro, né, o título e a obra, e o tamanho da letra que vai ter que ser esse daqui mesmo. Mas quando eu for postar essa atividade, eu vou deixar um modelo pré-pronto, digamos assim, só para vocês observarem o que é que tem que ter mesmo, o roteiro que eu vou pedir. Mas não se afobem não, vai dar certo. Ok? Existem diversos manuais, né, da internet. Deve ser feito, né, softwares gratuitos, né, que você pode elaborar esse roteiro. Vocês podem ler, né, modelos ou roteiros na internet, que vocês terem mais ou menos uma noção de como pode ser construído, né. No mais, obrigada, né, pela participação.